Vamos começar mais um capítulo do livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 5. Essa fábula do marido ideal. No capítulo anterior, tecemos algumas considerações sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Milhares de livros minuciosamente escritos não seriam suficientes para fazer jus à sua grandeza, porque este Deus infinito é uma pessoa que a nós se revela e deseja comunhão conosco. Nada falei sobre o lado prático da importância de manter essa comunhão com Deus, mas é evidente que se Deus é a realidade que refletimos, temos que estar ligados a Ele. Como mulheres cristãs, filhas de Deus, nosso relacionamento com Ele em oração, dependência e amor vem em primeiro lugar. Mas quando abordamos o assunto de esposa, logo depois de Deus está a urgência imprescindível de um bom relacionamento com o esposado. Se ainda não percebeu antes de se casar, logo nos primeiros dias do casamento a mulher descobre que o marido não é perfeito. Ele faz a mesma descoberta em relação a ela, mas isso é outro assunto. Sempre que falo sobre o plano de Deus para o casamento, surge de alguém este comentário. Isso pode ser o ideal, mas a realidade é outra. Por vezes, uma irmã querida, mas sofrida, cochicha ao meu ouvido. Se eu tivesse um marido bom que nem o seu, seria mais fácil ser submissa. Você não conhece o meu marido como é um sujeito difícil. Outra diz: você tem um marido compreensível e paciente, mas se soubesse como o meu é estúpido. Outro dia ouvi um senhor dizer ao meu marido: o senhor não imagina como é viver com uma mulher estourada. Não é como a dona Bete, calma e paciente. Ele não sabia que minutos antes eu perdera a paciência com um filho e respondera a meu marido com palavras ríspidas e impensadas. J. Adams certa vez comentou que quando unimos em sagrado matrimônio a dois pecadores, não podemos esperar uma relação angélica. Mas há maus casamentos, há casamentos medíocres e há aqueles em que o relacionamento e a unidade são bons, gloriosos. Mesmo entre crentes onde há possibilidade de menor número de maus casamentos, a grande maioria dos relacionamentos marido-mulher é apenas medíocre. Se Deus disse em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, porque há tantos desentendimentos entre casais. Se o casamento e a família são básicos para a sociedade e, em termos bíblicos, para a igreja. E por que tantas vezes o que Deus ajuntou vem a ser apenas tolerância mútua ou vidas separadas para compartilharem o mesmo teto e cama porque, afinal de contas, não há saída e as aparências têm de ser mantidas? Através dos séculos e por experiências pessoais atuais, observamos que uma das ciladas do diabo é transformar aquilo que é bom em algo que não o seja. Como quando, para tentar a Jesus, ele usou a própria palavra de Deus. Já em 2 Coríntios 11,14, o apóstolo afirma que Satanás se transforma em anjo de luz. C.S. Lewis, lúcido, escritor inglês e verdadeiro cristão, denomina o diabo de o torto, porque torce todas as coisas de forma a que tenham aparência de sabedoria, mas neguem a Deus a glória. Quando Moisés realizou os milagres e sobrevieram as pragas no Egito, os magos conseguiram imitá-lo, transformando suas varas em serpentes, água em sangue e produzindo rãs e piolhos. Não conseguiram, porém, mais do que isso. Satanás toma o casamento instituído por Deus, torna-o insípido ou doloroso e mesmo horrendo ao fazer com que domine o egoísmo. Toma a família, que deveria refletir o relacionamento que Deus deseja conosco como seus filhos, e faz dela um grupo de pessoas que vive antagonismo competitivo, em desarmonia e desentendimento. Durante muito tempo, o casamento foi visto como um dever social. Os casamentos eram arranjados pelos pais ou pelo noivo, sendo quase transações comerciais ou alianças políticas em que a mulher vinha acompanhada de dote. Até pouco tempo atrás, na África, comprava-se esposa. Vestígios dessa prática permanecem ainda aqui no Brasil com preocupações tais como: quanto ela ganha? Ela é de família bem de vida? Apesar de boazinha, ela não serve para ele.
Sua família nunca deu em nada e etc. Outra ideia nefasta que permeia nossa cultura é a de que o casamento seja um fim em si. Contos de fada terminam assim: casaram-se e viveram felizes para sempre. As novelas têm que ter um enlace de casamento ou pelo menos ajuntamento, mostrando a felicidade como recompensa para os mocinhos e a solidão e a separação como castigo para os bandidos. Tal romantização é falsa e produz desilusão. Sem dúvida, o casamento é básico para a edificação da sociedade e um sonho válido para cada ser humano, homem ou mulher, se bem que a ideia popular do casamento em relação ao homem é a de uma espécie de prisão, enquanto para a mulher é libertação. A Bíblia utiliza o casamento como figura da comunhão que Deus deseja conosco. Deus é Pai Celeste e Jesus é o noivo da igreja. A igreja é sua esposa, ataviada para as bodas. O casamento foi a primeira instituição estabelecida sobre a terra, um contrato a três, feito entre Deus, o homem e a mulher. O primeiro casamento realizou-se no jardim plantado pelo próprio Deus antes que o pecado penetrasse nosso planeta. Não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A solidão não é boa, por mais perfeita que fosse a criação. Estava faltando algo enquanto não lhe fosse apresentado alguém idôneo, qualificado, apto para refletir o plano de Deus. Esse alguém era a mulher. Em cerimônias de casamento, frequentemente ouvimos tecidas considerações de que a mulher não foi retirada da cabeça do homem, para que não exercesse domínio sobre ele, e nem dos pés, para que não fosse inferior a ele, mas do lado para andar ao seu lado, a fim de que fosse ambos amparo mútuo e acompanhados e companheiros constantes. Vamos começar mais um capítulo do livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 5. Essa fábula do marido ideal. No capítulo anterior, tecemos algumas considerações sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Milhares de livros minuciosamente escritos não seriam suficientes para fazer jus à sua grandeza, porque este Deus infinito é uma pessoa que a nós se revela e deseja comunhão conosco. Nada falei sobre o lado prático da importância de manter essa comunhão com Deus, mas é evidente que se Deus é a realidade que refletimos, temos que estar ligados a Ele. Como mulheres cristãs, filhas de Deus, nosso relacionamento com Ele em oração, dependência e amor vem em primeiro lugar. Mas quando abordamos o assunto de esposa, logo depois de Deus está a urgência imprescindível de um bom relacionamento com o esposado. Se ainda não percebeu antes de se casar, logo nos primeiros dias do casamento, a mulher descobre que o marido não é perfeito. Ele faz a mesma descoberta em relação a ela, mas isso é outro assunto. Sempre que falo sobre o plano de Deus para o casamento, surge de alguém este comentário: isso pode ser o ideal, mas a realidade é outra. Por vezes, uma irmã querida, mas sofrida, cochicha ao meu ouvido: se eu tivesse um marido bom que nem o seu, seria mais fácil ser submissa. Você não conhece o meu marido como é um sujeito difícil. Outra diz: você tem um marido compreensível e paciente, mas se soubesse como o meu é estúpido. Outro dia ouvi um senhor dizer ao meu marido: o senhor não imagina como é viver com uma mulher estourada. Não é como a dona Bete, calma e paciente. Ele não sabia que minutos antes eu perdera a paciência com um filho e respondera a meu marido com palavras ríspidas e impensadas. J. Adams certa vez comentou que quando unimos em sagrado matrimônio a dois pecadores, não podemos esperar uma relação angélica. Mas há maus casamentos, há casamentos medíocres e há aqueles em que o relacionamento e a unidade são bons, gloriosos. Mesmo entre crentes onde há possibilidade de menor número de maus casamentos, a grande maioria dos relacionamentos marido-mulher é apenas medíocre. Se Deus disse em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, porque há tantos desentendimentos entre casais. Se o casamento e a família são básicos para a sociedade e em termos bíblicos,
para a igreja. E por que tantas vezes o que Deus ajuntou vem a ser apenas tolerância mútua ou vidas separadas para compartilharem o mesmo teto e cama, porque afinal de contas não há saída e as aparências têm de ser mantidas? Através dos séculos e por experiências pessoais atuais, observamos que uma das ciladas do diabo é transformar aquilo que é bom em algo que não o seja. Como quando, para tentar a Jesus, ele usou a própria palavra de Deus. Já em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo afirma que Satanás se transforma em anjo de luz. C.S. Lewis, lúcido, escritor inglês e verdadeiro cristão, denomina o diabo de o torto, porque torce todas as coisas de forma a que tenham aparência de sabedoria, mas neguem a Deus a glória. Quando Moisés realizou os milagres e sobrevieram as pragas no Egito, os magos conseguiram imitá-lo, transformando suas varas em serpentes, água em sangue e produzindo rãs e piolhos. Não conseguiram, porém, mais do que isso. Satanás toma o casamento instituído por Deus, torna-o insípido ou doloroso e mesmo horrendo ao fazer com que domine o egoísmo. Toma a família, que deveria refletir o relacionamento que Deus deseja conosco como seus filhos, e faz dela um grupo de pessoas que vive antagonismo competitivo, em desarmonia e desentendimento. Durante muito tempo, o casamento foi visto como um dever social. Os casamentos eram arranjados pelos pais ou pelo noivo, sendo quase transações comerciais ou alianças políticas em que a mulher vinha acompanhada de dote. Até pouco tempo atrás, na África, comprava-se esposa. Vestígios dessa prática permanecem ainda aqui no Brasil com preocupações tais como: quanto ela ganha? Ela é de família bem de vida? Apesar de boazinha, ela não serve para ele. Sua família nunca deu em nada e etc. Outra ideia nefasta que permeia nossa cultura é a de que o casamento seja um fim em si. Contos de fada terminam assim: casaram-se e viveram felizes para sempre. As novelas têm que ter um enlace de casamento ou pelo menos ajuntamento, mostrando a felicidade como recompensa para os mocinhos e a solidão e a separação como castigo para os bandidos. Tal romantização é falsa e produz desilusão. Sem dúvida, o casamento é básico para a edificação da sociedade e um sonho válido para cada ser humano, homem ou mulher, se bem que a ideia popular do casamento em relação ao homem é a de uma espécie de prisão, enquanto para a mulher é libertação. A Bíblia utiliza o casamento como figura da comunhão que Deus deseja conosco. Deus é Pai Celeste e Jesus é o noivo da igreja. A igreja é sua esposa, ataviada para as bodas. O casamento foi a primeira instituição estabelecida sobre a terra, um contrato a três, feito entre Deus, o homem e a mulher. O primeiro casamento realizou-se no jardim plantado pelo próprio Deus antes que o pecado penetrasse nosso planeta. Não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A solidão não é boa, por mais perfeita que fosse a criação, estava faltando algo enquanto não lhe fosse apresentado alguém idôneo, qualificado, apto para refletir o plano de Deus. Esse alguém era a mulher. Em cerimônias de casamento, frequentemente ouvimos tecidas considerações de que a mulher não foi retirada da cabeça do homem, para que não exercesse domínio sobre ele, e nem dos pés, para que não fosse inferior a ele, mas do lado para andar ao seu lado, a fim de que fossem ambos amparo mútuo e companheiros constantes. Para aqueles que pensam ser o sexo permitido por Deus apenas para a procriação de filhos, eis uma antiguidade preciosa. Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam, mantinham um relacionamento de amor, sexo e companheirismo de distintos iguais ainda antes da queda. Em Gênesis 1, 27 e 28, lemos que o homem e mulher foram criados à imagem de Deus, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A procriação era apenas um aspecto do trabalho que Deus tinha para a humanidade. Fecundidade, multiplicação, preenchimento e sujeição da terra, domínio sobre a vegetação e a fauna faziam parte integrante da vida de Eva. Eva seria a ajudadora idônea para toda a obra humana sobre a face da terra. E enquanto auxiliava seu companheiro nessa tarefa administradora, estaria preparando o terreno para os filhos que gerasse da sua união. Só que houve um desacordo. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Consequentemente, não só o seu relacionamento com Deus foi cortado, como também surgiram divergências entre o casal. Adão culpou a Deus e a esposa pela entrada do pecado. Foi a mulher que tu me deste. E Eva culpou a serpente me enganou. Desavenças entre o casal são resultado de desavenças com Deus. Falando a casais, Pedro destaca algo interessante. O mau relacionamento no lar interrompe o relacionamento com Deus. Em 1 Pedro 3, 1-12, vemos não cônjuges perfeitos, mas um relacionamento melhor entre os dois. Como somos mulheres, vamos examinar em primeiro lugar as instruções que nos cabem. No versículo 1, temos: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido. Igualmente a quem? O capítulo 2 falava da submissão de Jesus Cristo até a morte, mostrando como ele carregou sobre si os nossos pecados sem que tivesse culpa alguma. Certamente na igreja primitiva havia senhoras convertidas cujos maridos não eram cristãos e homens convertidos cujas mulheres também não o eram. Somos igualmente convidadas, como Jesus, a ser submissas a nossos maridos, para que, caso alguns deles não obedeçam à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio de procedimento da esposa. Portanto, se o marido for ímpio, é responsabilidade da esposa ganhá-lo sem coerção, sem pregação, em submissão. Há uma diferença entre submissão e servilismo. Submissão é ter uma missão acatar e apoiar a liderança do marido. A opinião sábia de uma esposa amorosa é importante para o marido, mas a decisão final é dele. Submissão é uma atitude interior, não mera formalidade exterior. Há mulheres que nunca dão opinião, ficam caladamente submissas, enquanto fervilham de amargura por dentro. Isso não é submissão, é rebeldia. A submissão é voluntária e um ato de amor, o único meio de canalizar suas capacidades para o funcionamento perfeito do lar. É subordinação de função, não inferiorização e perda de valor pessoal, como a Bíblia diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. O texto de 1 Pedro 3 segue: do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Verso 2. Depois da atitude interior, tem que haver um proceder de acordo com essa atitude. Ele se inicia com um honesto comportamento. Quantas vezes estragamos o relacionamento com nosso marido com pequenas desonestidades, meias verdades e falta de sinceridade? Jamais darão bom resultado, mesmo que consigam encobrir as tormentas ou manter as aparências. Certa vez, uma senhora cujo marido não era crente disse ao pastor: tenho que roubar dinheiro dele para dar oferta à igreja, pois ele me proibiu de contribuir. Essa mulher estava sendo desonesta para com o marido em seu procedimento. Não importa o fato de serem casados em comunhão de bens e ela ter o direito de metade do dinheiro dele. Ela deveria, após conversar com ele, mesmo se o diálogo não tivesse um bom resultado, ter se sujeitado à imposição do marido e orado para que Deus mudasse o coração dele. Outra mulher tinha um problema semelhante. O marido não queria saber dela gastar o seu dinheiro na igreja. Procurando colocar em prática as lições sobre submissão que aprendera, ela disse-lhe: está bem, querido, mas quero tirar o dízimo do dinheiro da feira, administrando o restante de forma que não falte. Como a atitude dela era de submissão, ele concordou. Desde que não falte nada para comer, ela teve que ser mais prudente com o dinheiro, evitando gastos supérfluos, mas conseguiu equilibrar tão bem as coisas que um dia lhe falou: você não disse que ia dar o dízimo do dinheiro da feira? Por que não está dando? Você está fazendo a mesma despesa de sempre?
Estou dando dinheiro sim, é que Deus espicha o que fica para nós. O marido então resolveu, vamos dar uma oferta maior. O que seria comportamento cheio de temor? Existem mulheres que têm medo de seus maridos, mas não os respeitam. A mulher, porém, que respeita o marido e o promove, não precisa ter medo dele. Temor é, nesse caso, admiração e respeito. É algo de que todo ser humano necessita. Todo homem precisa ser respeitado, dignificado, tanto quanto nós mesmos, pois se elevará ou se rebaixará conforme o respeito que a esposa tem por ele. Surge aqui um assunto que interessantemente tem dividido os crentes, embora o versículo inicie com "não seja isso importante". A questão do adorno. Há pessoas sinceras que consideram o adorno exterior, o comprimento do cabelo ou da saia, ou o uso de joias como marca que diferencia a mulher cristã das outras. Qual deve ser o enfeite da mulher? O homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Era assim que se ataviavam as mulheres de outrora, que esperavam em Deus e eram submissas a seus maridos. Não existe aqui proibição de enfeites, mas a declaração de que o que Deus destaca à mulher é sua atitude interior. Logo, o enfeite não deve ser tão evidente ao ponto de não se ver a pessoa, porque a beleza genuína é a da mulher tranquila que pratica o bem e não teme perturbação. Algumas pessoas acham que isso justifica o desleixo exterior, mas é fácil constatar que um desleixo de personalidade geralmente acompanha o exterior, da mesma forma com que a preocupação exagerada com roupas, cabelos e joias pode indicar que nem tudo vai bem lá no íntimo. Mais uma vez voltamos ao problema da prioridade, daquilo que realmente importa, e é possível ressaltar que um interior bonito ganhará o amor do marido. Depois de 6 versículos para as esposas, Pedro dirige um só aos maridos. Observe as palavras-chave. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, consideração, tratai-a com dignidade. Sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando um casal está de briga, não pode ter comunhão com Deus. Ora, se a vida no lar foi planejada para espelhar a vida na família de Deus, é essencial que se procurem acertar os pontos e acabar as desavenças. É importante que cada um saiba dizer perdoa-me. E mais importante ainda, que cada um perdoe em seu íntimo aquele que o magoou. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos a medida com que queremos ser perdoados, assim como perdoamos os nossos devedores. Porque uma das coisas que mais corrói e estragam os relacionamentos entre marido e mulher é a amargura, devida à falta de perdão. E é o que estraga nosso relacionamento com Deus também. Escrevendo a Tito, seu filho na fé, Paulo diz que a atitude negativa das mulheres difama a palavra de Deus. Tito 2,5. Já pensou que uma atitude rebelde e insubmissa faz exatamente isso? É porque nossa atitude revela o nosso interior. Se dissermos que Cristo habita em nós e vivermos o contrário do que Ele ensinou, seremos incongruentes com o que cremos. Nossas ações constatam aquilo que cremos e são resultados disso. Quem de nós é mulher ideal? Se tomamos como padrão Provérbios 31, 10-31, temos que admitir nosso fracasso. Nossa natureza não é virtuosa. Somos fracas e falhas. Queremos que nos aceitem como somos e que sejam complacentes com nossos erros. No entanto, é difícil aceitarmos os defeitos de nosso marido sem procurar consertá-los. Algumas mulheres vão ao extremo de apaixonar-se por homens sem caráter, pretendendo regenerá-los. Porém, é raro o homem que goste de ser corrigido, e é quase impossível que ele se corrija diante de uma mulher que vive a apoquentá-lo. Mesmo o marido que se cala e deixa que a esposa tome as rédeas não estaria sendo reformado por ela, mas sim se omitindo. Ou porque lhe foi usurpada a autoridade, ou porque perdeu o interesse em liderar ante o baixo conceito que a esposa faz dele. Queremos ser amadas como somos.
Então devemos amar nossos maridos como eles são. Isso não significa que devemos ser coniventes com o erro, ainda que tenhamos de amar a pessoa e aceitá-la como ela é, mesmo quando não aprovamos tudo o que ela faz. Isso se aplica a todas, a esposa do pastor e a esposa do pedreiro. É válido para a mulher cujo marido a ama e a trata com dignidade. É válido também para a mulher cujo marido parece não possuir virtude alguma. Um exemplo disso é a história de Amália, que não conhecera o Evangelho na infância, mas veio a aceitar Jesus como Salvador quando universitária, e sua vida mudou completamente quando se converteu. Concluiu que deveria casar-se com um moço igualmente crente, que tivesse os mesmos ideais que ela. Era lógico, é bíblico. Passando algum tempo, ela já obtinha algum destaque de âmbito nacional na mocidade de sua denominação, e quando estava com o conferencista no congresso, encontrou Diego, seminarista e delegado no evento. Como mostrava interesse por ela e era cristão e futuro pastor, concluiu que certamente estava no plano de Deus para sua vida. Depois de 2 meses de namoro, casaram-se. Já na lua de mel, Amália ficou chocada porque na intimidade ele usava palavras de baixo calão, consideradas por ela impróprias para um crente. Além disso, ela fora criada com um senso de propriedade bastante acentuado e considerava que ele pegar um lápis da sua gaveta era uma espécie de roubo. Quando depois do banho ele se enxugou com sua toalha, ela o taxou de anti-higiênico. No entanto, ele viera de uma família numerosa, em que não havia toalhas individuais e nem material escolar para cada um, mas cada qual tomava emprestado do irmão. Ele pensou: nunca vi mulher mais cacete e egoísta. Ela, por sua vez, julgou: ele não respeita a minha privacidade e rouba minhas coisas. Sua linguagem é cheia de erros e termos rudes, impróprios para um servo de Deus. Como pode ser pastor? Naturalmente, o fato de não se conhecerem bem antes do casamento contribuiu para esses desentendimentos, mas o problema maior que veio cavar entre eles um abismo intransponível foi a não aceitação um do outro como eram. Ambos eram crentes sinceros, ambos procuravam andar em retidão de vida, só que, para ele, andar nos caminhos do Senhor significava trazer um bêbado para casa e lhe dar abrigo, comida e até roupa do corpo com a esperança de ganhá-lo para Cristo, enquanto para ela, retidão seria ele ter consideração e não trazer para casa alguém que se intrometesse em sua vida privada. Afinal, tinha ela que gastar tempo em oração e preparar um estudo bíblico, e não ficaria bem ter uma pessoa tão perdida a intrometer-se em seus programas planejados a dois. Há em 1 Pedro 4,8 um conceito que devemos destacar. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor não é conivente com o pecado, mas também não leva em consideração os pecados, isto é, não guarda tabelinha de pontos negativos contra alguém e cobre multidão deles. Como? Denise era uma senhora que vivia momentos angustiosos em seu lar, mãe de vários filhos. Descobriu que seu marido a traía. Ele havia se tornado membro da igreja para casar-se com ela, mas depois do casamento negligenciou a Cristo por completo. Agora ela sentia a dor do desprezo por causa de outra que jamais se sacrificaria por ele, mas o seduzia. Se ela tivesse sido má esposa, se ela não o amasse, mas se ela fazia tudo para agradá-lo, por quê? Era alegre, submissa, dinâmica, sem ser mandona. Um balde de água fria foi jogado sobre a chama de seu amor pelo marido. Ela, porém, sabia o que dizia o versículo de 1 Pedro. Teria que tomar uma atitude, amar apesar de. Não era uma mulher fantástica com grande senso de abnegação. Era uma mulher comum com os mesmos sentimentos machucados que qualquer uma de nós teria nas mesmas circunstâncias. Ela teve que buscar da fonte de amor diariamente, muitas vezes ao dia, amor que já não possuía devido à dor. Falou com o marido, confrontou-o com a situação.
Desdobrou-se mais que nunca para ser mulher que ele dizia desejar. Levantava-se de madrugada a fim de manter em ordem a casa e a si própria, o interior e o exterior, começando o dia com oração e leitura da palavra de Deus e ataviando-se também de beleza exterior. Mantinha a linha com exercício, o rosto belo e a si mesmo disposta. Muitas vezes o esforço foi feito com sacrifícios e sentimentos de inutilidade. Ele voltava para casa com indícios da outra. Ela não ocultava os sentimentos de revolta por ter sido traída, mas declarava-lhe que o ganharia de volta porque o amava. Um dia ele revelou-lhe que nascera o filho da outra. Mais tristeza, mais procura de Deus para encher o cálice vazio do seu amor, para ganhá-lo. Orava pela outra e pelo filho do marido. Continuou perseverante, porque Deus estava amando através dela, e a beleza de Cristo se via claramente nela. Certo dia seu marido confessou-lhe que já não aguentava essa situação de duplicidade. Rompeu com a outra. Ele lhe declarou que jamais vira mulher igual a Denise, que ela, sua esposa, era a única no mundo. Hoje ele a louva e a dignifica, dando-lhe reverência e honra. Quem a vê não pode imaginar o quanto sofreu e cobriu por amor. Jamais concordou com a situação, foi firme em assegurar seus direitos de esposa, mas deu um amor tão grande que ele não teve condições de continuar com a farsa da amante. Esse amor era verdadeiro. Hoje o esposo está indo, ele mesmo, à fonte de todo amor, Deus. A mulher de pastor encontra-se em posição peculiar. Em geral, as mulheres são as pessoas mais dadas à introspecção, daí mais piedosas. Uso aspas porque não creio ser a piedade prerrogativa das mulheres, mas temos exemplos bíblicos. Quando Jesus foi crucificado, os discípulos fugiram e só estavam lá João e as mulheres. Às mulheres foi primeiro anunciada a ressurreição. Estavam sempre dispostas a crer e a obedecer. Na Bíblia, foram elevadas a uma posição de dignidade inexistente nas religiões pagãs. A mulher de pastor, porém, se encontra na berlinda. O pastor é considerado o exemplo para toda igreja, respeitado e consultado por todos, ou pelo menos isso é o que se espera dele. No entanto, às vezes a mulher do pastor é considerado o seu lado menos santo. Ela é que torna tão dispendioso o sustento pastoral. Ela é quem quer dar palpite só porque é mulher do pastor, ou então deixa todo o trabalho da igreja sobre os ombros dele e não consegue manter os filhos na linha. Admitamos, a esposa do pastor, mesmo que não seja pastora ou diaconisa, está em evidência, principalmente quando erra. É um privilégio ser casada com um servo do Senhor, mas é também uma responsabilidade dobrada. É privilégio particular e compartilhar da vida de um homem colocado integralmente na mão de Deus, mas é um problema descobrir que ele tem pés de barro. É tão humano quanto nós somos e nem sempre tem com os familiares o mesmo discernimento que possui com o rebanho. A romantização do perfil de um pastor faz com que existam muitos casamentos maus ou medíocres entre pastores e suas esposas. Deve haver transparência entre o casal, porque isso é sinceridade. Deve haver também submissão mútua ao casamento e da parte da mulher submissão genuína em amor, não servilismo ou calar-se para não brigar. Deve haver uma atitude de respeito mútuo, de elevação, não de degradação. Lembrando que críticas jamais elevam, elas degradam. A esposa é a auxiliadora idônea, o marido a dignifica em amor como Cristo fez com a igreja. Porém, se as coisas não estiverem bem com o casal, as próprias orações são interrompidas e assim as coisas não podem ir bem na igreja. Uma atitude interior cordata fará com que a mulher canalize suas capacidades para o perfeito funcionamento do lar. Assim como a atitude de amor autêntico, buscado na fonte, cobrirá a multidão de pecados e conduzirá também outros à fonte. Jesus disse que de quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva.
Dessa forma, para que meu marido encontre no lar uma fonte de amor, eu tenho que crer em Jesus, tendo-o como Senhor. Posso aceitar meu marido como líder do lar, sem reservas, sem ressentimentos, pois eu sou sua colaboradora nessa liderança e ambos somos servos de Cristo. É essencial que isso ocorra com toda a esposa de pastor, porque é bênção quando a família do pastor é um exemplo, não por ser visada e alvo de comentários, mas porque Jesus é o seu Senhor e faz jorrar de sua família rios de água viva, rios que saciam a sede de outros mais. É também importante que isso não se limite à família do pastor, mas se estenda a toda a família de Deus. Talvez você sinta que o relacionamento com seu marido se tornou como cisterna de água estagnada. Talvez ele mesmo tenha estragado tudo, com altivez ou insensibilidade. Mas você, mulher como eu, tem possibilidade de ir à fonte de amor e dizer: dá-me de beber. Essa atitude é básica para as ações que condizem com ela. Em outro capítulo veremos como transformar em ações esta atitude. No momento, concentremos em desenvolver a atitude interior que Deus quer em nós, porque marido ideal ninguém tem, considerando que o ideal é uma ideia mutante para cada pessoa e em cada época. Mas um bom relacionamento, um relacionamento melhor, eu e você podemos aprender a desenvolver. Comecemos dizendo ao Senhor: enche-me de ti para que eu seja a pessoa que provoque um relacionamento melhor com meu marido, por teu amor. E assim terminamos mais um capítulo do livro Esposa pela Graça mediante a Fé. Não esqueça de deixar sua curtida e comentar o que você achou desse capítulo. Um abraço, minhas irmãs, e até o próximo capítulo.